Kenshin Himura enfrenta Enishi Yukishiro e a Justiça dos Homens em Samurai X o final, e é disso que a gente vai falar hoje. Bora resenhar! Sim, galera, bem-vindos ao de resenhas, eu sou o Adilson, e depois de ter sido adiado de 2020 para 2021, finalmente foi lançado Samurai X o final. Esse é o filme que começa a terminar a saga de Kenshin Himura. Ele também é uma adaptação do mangá do arco Jinchu, que é a Justiça dos Homens, e que não virou animação. E era uma pergunta que os fãs se faziam desde que o mangá acabou. Será que um dia a gente vai ter uma versão animada do arco Jinchu? Bom, eu não sei dizer se vão um dia animar esse arco Jinchu, apesar de eu achar que merece. Mas depois dos filmes, talvez esse plano fique de lado. Bom, assim como os 3 primeiros filmes da saga de Kenshin no cinema, Samurai X, O Inferno de Kyoto e O Fim de uma Lenda, que aliás tem um vídeo aqui no canal falando sobre esses 3 filmes, em um resumão com todos os detalhes e curiosidades também. Vou deixar o link aqui nos cards. Mas assiste esse vídeo aqui até o final, depois você volta e pega o link. Bom, assim como esses 3 primeiros filmes, Samurai X o final é uma adaptação, ou seja, tem diferenças em relação à obra original, ao mangá. E basicamente a história é a mesma do mangá e do filme. Não tem tanta diferença no enredo principal. Algumas diferenças são relacionadas a personagens que apareceram e personagens que não apareceram ou que apareceram de formas diferentes. Para começar, vale a pena mencionar que no mangá, esse trecho da história do Kenshin é contado como um mini arco lá dentro, chamado Reminiscências. E esse mini arco tem 14 capítulos. Ele é bem denso, a mesma pegada que eu acho que o filme conseguiu captar. Bom, mas qual que é a história? Uma série de eventos que acontecem na cidade, inclusive envolvendo ataques à polícia, ao Akabeko, que é o restaurante onde eles sempre vão, fazem com que o Kenshin perceba que há alguém de fato atrás dele. E esse alguém é Enishi. Enishi é o irmão de Tomoe, a esposa de Kenshin. E ninguém até então no filme sabia, nem no mangá, que Kenshin havia sido casado no passado, e muito menos que ela havia sido morta por ele mesmo. Segura aí que a história é trágica. Quem leu o mangá até se arrepia quando lembra, e quem viu o filme ficou assim. Mas na época, há 14 anos atrás, Enishi era só uma criança. E depois que ele presencia o que aconteceu com a irmã, ele simplesmente some do mapa. O que acontece é que ele vai parar na China. No mangá é muito mais detalhado, então no mangá mostra que ele foi criado, ele foi adotado por uma família na China, e quando ele cresce, ele acaba matando os pais adotivos. E ele fica com a fortuna e funda uma organização que inclusive é a organização que contrabandeou armas e a fragata de ferro para o Shishio. E esse é um dos motivos que faz com que Saito e a polícia japonesa vão atrás de Enishi. No filme, quando ele chega de trem em Tóquio e é abordado pela polícia. Ele chega a ser preso, mas depois é solto, e aí ele vai atrás do Kenshin. E agora começa a ficar bem parecido com o que acontece no mangá. O restaurante Akabeko é bombardeado por disparos de canhão. Muita gente se fere, inclusive a Tai, a dona do restaurante e amiga de Kenshin e da galera. E um detalhe importante é que o Kenshin, o Sanosuke, o Yahiko e a Kaoru tinham acabado de sair do restaurante quando caiu a bomba. Depois de ser informado de onde partiu o disparo, Kenshin corre até a montanha de onde saiu o tiro, acompanhando a polícia. Quando ele chega lá, ele vê uma árvore destruída, que foi aonde a pessoa que disparou se apoiou com o tal do canhão. E quem dispara é um personagem chamado Kujiranami. O Kujiranami no filme não é tão detalhado, mas no mangá mostra que, na verdade, ele é um ex-samurai que perdeu o braço direito num confronto com o Kenshin, que não o matou. Então, como ele perdeu a possibilidade de continuar sendo um espadachim, continuar sendo um samurai, ele jurou vingança contra o Battosai. E é por isso que ele se junta a Enishi. E todos os personagens que ajudam o Enishi têm algo contra o Kenshin de alguma forma. Mas isso acabou sendo bem pouco explorado, apenas mencionado. Eu vou chegar lá.
Depois que o Kenshin volta pro dojo Kamiya, ele tá bem diferente, bem sério, e o Sano percebe e pergunta pra ele o que tá acontecendo. Do jeitinho bem Sanosuke de ser. Mas o Kenshin fica na dele. No dia seguinte, começa a chover na cidade, à noite, papéis escritos Jinchu. Eles começam a ouvir os apitos da polícia e aí correm para ajudar. O Sano vai até um dojo onde a Kaoru atualmente dá aulas, atualmente lá no filme, tá? Porque tem alguém lá atacando todo mundo e matando geral. Enquanto o Kenshin vai até a casa do oficial de polícia, o Bigodinho, porque tem alguém lá também tocando o terror. E quando o Kenshin chega lá, ele enfrenta o Otowa, o mestre em Antis, que também não foi nem mencionado no filme, mas Antis são as armas escondidas, como lança-dardos e coisas do tipo. Enquanto o Sanosuke, chegando lá no dojo, não encontra mais ninguém. Mas o dojo havia sido atacado por Inui Banjin. Inui Banjin, na verdade, já foi utilizado no primeiro filme. Se você assistiu o primeiro vídeo aqui com a gente que eu falei de Samurai X, você vai lembrar que eu mencionei sobre ele, junto com o Gen, que é outro personagem que deveria aparecer nesse arco, e não apareceu. Aliás, a aparição dele era muito importante para acontecer o ápice da justiça dos homens. Então eles fizeram ele como um Banjin alternativo, mas na verdade, fisicamente falando, ele ficou idêntico ao personagem do mangá. Então eu acho que lá no primeiro filme eles poderiam ter usado os personagens da Oniwa Banshu sem problema nenhum. Mas aí acho que eles voltaram atrás e resolveram utilizar o Banjin, já que também não ia ter nem o Gen. E mesmo faltando só um personagem, acabou não sendo mencionado algo muito importante do plano da Jinchu, que é a formação da Irmandade dos Seis. Então quem é a Irmandade dos Seis? Originalmente seriam Enishi, Inui Banjin, Gen, Otowa, Kujiranami e Mumio. Aliás, eu vou falar do Mumio logo mais. O Enishi reuniu esses 5 personagens com ele no intuito de fazer o Kenshin sofrer, uma vez que todos eles, cada um tinha um motivo para se vingar do Kenshin. E basicamente a história, tanto no mangá quanto no filme, é enfrentar a Irmandade dos Seis até que Kenshin tenha sua luta final com o Enishi e o Kishiro. Bom, e é isso que acontece, o filme entrega isso pra gente com algumas ressalvas. Por exemplo, envolvimento de personagens. No mangá, o Sanosuke enfrenta o Banjin. Pois é, ele usa escudos que impedem que o Sanosuke acerte golpes nele, ou qualquer outra pessoa, inclusive golpes de espada. E no mangá, o Sano tem o Futai no Kiwami, o duplo extremo que ele aprende com o monge Anji, capaz de destruir coisas. Então, existe essa rivalidade entre o ataque do Sano com a defesa do Banjin, o que acabou não podendo ser explorado de forma alguma no filme, porque o Sano não aprendeu Futai no Kiwami coisa nenhuma com um monge nenhum em momento nenhum do filme, apesar de ter lutado contra o Anji. Então esse foi um envolvimento de personagens que deixou de existir e eu senti falta, porque isso iria abrilhantar a participação de Sanosuke na trilogia. Uma outra ressalva é que a parte das reminiscências foi muito curta. Mas espera aí, eu vou dar um desconto aqui, porque as reminiscências são, na verdade, o enredo principal do próximo filme, Samurai X, o início. E quem assistiu os antigos OVAs, ou os OVAs, de Samurai X, sabe que esse arco foi inteirinho contado. E é aquela animação que eu já mencionei no outro vídeo, ó, tô cheio de referência aqui, que é o outro vídeo de Samurai X. Se você não assistiu, assiste, tá nos cards. Pois essa animação foi contada nos OVAs, do começo ao fim. Ao fim mesmo, galera, até o finalzinho, final. Não vou contar o final dos OVAs todos aqui, porque pode ser spoiler. Se você está conhecendo agora a saga de Kenshin Himura, tem que pegar esses OVAs, baixa aí na internet, você vai achar em algum lugar, merecem ser assistidos, todos eles. Mas eu já vou avisando, prepara o lenço aí, galera. Agora eu vou fazer um espaçozinho aqui para falar da dublagem. Muita coisa foi mudada nessa dublagem. Se você assistiu em japonês, assiste dublado, vai ser bem bacana. A dublagem continua com os dubladores clássicos do anime, com Tata Guarnieri dublando Kenshin, o Afonso Amajones dublando Sanosuke e todo o resto da galera. Isso é genial desde o começo, mas algumas coisas foram mudadas. No outro vídeo sobre Samurai X eu mencionei que eles não falavam sobre a Oniwa Banshu, eles se chamavam simplesmente de os Guardiões Ocultos. Pois neste filme eles passaram a usar o termo Oniwa Banshu. E outra coisa muito importante que eu senti diferença na dublagem foram as pronúncias dos nomes, como Yahiko, Oniwa Banshu
Bansho, em alguns momentos sai até um Kenshin ao invés de Kenshin. Pois é, as sílabas tônicas mudam do japonês para o português, isso é importante. Sanosuke é Sanosuke. Bom, isso são só detalhes e acontecem apenas em alguns pontos, mas mesmo assim eu achei esse cuidado muito legal. Bom, vamos falar aqui das adaptações que eu acho que não funcionaram muito bem. E para começar essa lista do que eu acho que não funcionou muito bem, vou reforçar o que eu já falei sobre o Sano agora há pouco. Que ele não tem o Futai no Kiwami, e então ele não teve uma luta contra o Banjin, que era uma luta que eu esperava muito ver. Uma outra adaptação que eu acho que não ficou legal foram a dos 4 deuses. Quem leu o mangá sabe que o segundo no comando da organização do Enishi, para quem o Enishi deixaria a organização após se vingar de Kenshin, é protegido por 4 grandes lutadores chamados os 4 deuses, que aparecem no filme, estão muito bem caracterizados e na hora que eu vi eu pensei, nossa, essa luta vai ser sensacional. Só que não. A luta simplesmente não acontece, eles não servem pra nada no filme. Então eu coloco eles como um desperdício de personagens. Se não ia usar, por que apareceram? Uma terceira adaptação que eu acho que não funcionou foi não ter tido o ápice da justiça dos homens, como acontece no mangá. No mangá, o Enishi vai enfrentar o Kenshin lá no Dojo Kamiya. Ele chega lá e vai pro pau. Depois do Kenshin enfrentar, obviamente, a Irmandade dos Seis. Mas ele não tá sozinho. No mangá ele conta lá com a ajuda do Sano, do Yahiko, da Kaoru e do Saito. No filme isso acontece diferente. O Enishi vai sim até o dojo, mas lá ele acaba enfrentando, além dos alunos da Kaoru que estão lá, o Sanosuke e a própria Kaoru. E quando ele chega, ele está carregando um saco com alguém dentro. Nitidamente é uma pessoa, que ele joga no chão. Bom, e depois que tudo acontece, ele simplesmente some com a Kaoru, depois de ter dado uma surra no Sanosuke. E quando o Kenshin chega lá, o Sano tá todo arrebentado no chão, o Yahiko tá chorando por não ter feito nada, e a Kaoru sumiu. O Kenshin vai até o tal do saco que o Enishi trouxe, e lá dentro tá o Cho, com um bilhete na boca escrito: aqui se fez a justiça dos homens. Isso não teve impacto nenhum no Kenshin. No mangá isso é brutal, porque o que acontece depois da luta, e é uma luta sensacional, é que o Enishi consegue chegar até a Kaoru, mesmo o Kenshin se esforçando ao máximo com todo o seu estilo Hiten Mitsurugi para proteger ela, ele consegue chegar na Kaoru, e quando o Kenshin vai até ela, ele encontra ela lá, morta. Mas calma, não era a verdadeira Kaoru, é um Kagemusha, é um boneco cadáver. Que aliás dizem as lendas que é uma técnica ninja real que utilizavam assim na época dos samurais, para proteger senhores feudais. Mas o Kenshin não sabe disso e ele entra em pânico, ele trava. E aí ele passa a se tornar um andarilho, mendigo e some. No filme isso não aconteceu muito por conta do personagem Gen, que já tinha aparecido. É ele quem constrói esse Kagemusha com todos os detalhes sobre a Kaoru para o Enishi. Agora, eu não sei se eles acharam isso muito mórbido para colocar no filme, mas acabou não sendo utilizado. Ficaria muito pesado? Não. Então, esse ápice acabou não acontecendo, e esse para mim foi o principal negativo desse filme. Ah, então você está dizendo que o filme não foi bom? Não, o filme é bom sim. Tem muita coisa bacana, como eu já mencionei antes, inclusive. Mas vamos lá, as adaptações que eu gostei. O envolvimento do Cho, o colecionador de espadas. Ele foi morto por Enishi, mas ele estava, na verdade, ajudando o Enishi. Ele começou ajudando a polícia, como ele tinha feito no mangá e também no anime. Mas aqui no filme, ele é uma espécie de agente duplo, e é quem acaba ajudando o segundo no comando dessa organização do Enishi a armar uma emboscada para o Saito. Nessa cena, nessa emboscada, tem uma pessoa vestida de Shishio. Outro ponto importante foi a mudança na aparição do Aoshi, que ficou bem diferente do mangá. Ele aparece antes e acaba ajudando as pessoas no segundo ataque da Irmandade dos Seis. É ele quem enfrenta o Mumio, o personagem que eu disse agora há pouco que ia falar sobre. Pois é, o Mumio, e confesso que a adaptação dele pro mangá, pro filme, eu achei que não ficaria legal. Mas eles foram super criativos. No mangá ele é fisicamente alterado, tendo braços mais compridos. Inclusive ele é todo baseado no personagem Venom, só que mais esguio, mais magro. E o que eu ficava imaginando é, se esse personagem aparecer, como é que eles vão fazer com essa questão de ter os membros mais longos? E a solução para o filme foi que ele utiliza garras e uma espécie de lança tridente. É uma lança com um tridente. Então isso daria aquele mesmo alcance que ele possui com a garra no mangá. Então a Aoshi enfrenta ele, mas a batalha não chega a ser decisiva. E tem uma outra participação junto com a da Aoshi que ficou bem bacana, bem marcante, bem importante, que é da Misao Makimate.
ela ajuda bastante, inclusive ela luta em nome do Aoshi perto da batalha final. Isso foi sensacional. E falando em luta final, é a adaptação que eu mais gostei. É bem diferente do que acontece no mangá, também é bem diferente do que acontece nos OVAs. Ficou realmente bem na linguagem do filme, e eu achei a adaptação da luta, a coreografia linda, e o conteúdo da luta, as conversas que ele tem, o diálogo com o Enishi nessa luta é realmente sensacional. E é claro que uma das adaptações que eu mais gostei foi a aparição de Sojiro Seta, que dá a entender no começo que seria mais um adversário para o Kenshin enfrentar, mas ele acaba mudando de lado, entre aspas, e ajuda o Rimura. Um detalhe legal dessa luta é que ele não usa mais sua espada, que foi quebrada pelo Kenshin no terceiro filme, O Fim de uma Lenda, e ele enfrenta a galera só com a bainha. Então vamos dizer que o filme é muito bom do começo ao fim, com algumas ressalvas. As adaptações devidas, nem todas funcionaram, mas a maioria sim funcionou e o filme é muito bom. Vou assistir de novo. Mas agora o que esperar para o próximo filme? Como eu mencionei, o próximo filme, A Origem, vai contar a origem de Kenshin como retalhador e como ele ganhou as 2 cicatrizes. Já foi mostrado nesse filme, eu sei, mas lá eles vão dar todos os detalhes. Eu já vi alguns trechinhos e tá lindo. Veio até uma lágrima nos olhos quando eu vi. É verdade, veio mesmo. Bom, e assim como esse filme aqui, assim que ele sair, eu vou pegar também e fazer a resenha, beleza? Então acompanha a gente aqui no canal. Bom, e essas foram as minhas impressões, a minha opinião sobre o filme, mas eu quero saber de você. Põe aqui no comentário o que você achou. Faltou alguma coisa? Sobrou alguma coisa? O que você achou do filme? Poderia ter sido melhor? Você gostou? Eu gostei. Para mim é o melhor filme lançado até agora. Vamos esperar o próximo. E agora vocês estão vendo aqui 2 sugestões de vídeos legais aqui do canal. Então escolhe um, divirta-se e deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber nossas notificações. E agora sim, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!